Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre responsabilidade social, com Alain Levy e Lucas Mendes. Alain Levy é fundador e CEO da Motivare, uma das maiores agências de marketing do mercado. Ele é autor do livro Marketing Sem Blá Blá Blá, Inspirações para a Transformação Cultural na Era do Propósito. Boa tarde, Alan. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue bater um papo bacana e inspirar seus ouvintes aí a... E não entramos no blá blá esse blá. mundo num mundo melhor, Com certeza, com certeza. E o nosso outro convidado é o Lucas Mendes, ele é CEO da Fundação Estudar, organizações sem fins lucrativos de incentivo à educação. Ô, Lucas, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Alan, prazer estar com vocês aí. Esperamos aí ter uma conversa legal, que todo mundo que nos escute saia bem animado. Com certeza. No Perspectiva, além da entrevista, nós teremos os desafios do terceiro setor. Hoje com a Bruna Canezino, comunicadora social e responsável pela voz das ONGs do Observatório do Terceiro Setor. Teremos também uma reportagem direto da ONU, de Nova York, sobre a mudança do governo lá na Síria. A ONU defende uma transição pacífica na Síria. E, claro, para dar uma descontraída no nosso programa, teremos também o nosso momento musical, com uma música de escolha dos nossos convidados. Os índices da educação no país pioraram depois da pandemia. Segundo o IBGE, a maioria, 53% dos jovens de 15 a 17 anos abandonaram a escola antes de terminar e também não concluíram o ensino fundamental. A relação aos jovens de 18 a 24 anos, grupo de pessoas que já poderiam ter finalizado a escola, 59%, quase 60%, largaram os estudos antes do ensino médio. Esses dados preocupam muito o futuro do nosso país, Lucas. Como é que você que está na Fundação Estudar, apoiando estudantes aqui no nosso país e fora, como é que nós mudamos essa realidade? Bom, Joel, eu tenho uma indagação, assim, que é aquela história, né? Tem um monte de gente mudando o Brasil, mas parece que o Brasil não muda. Então, assim, aqui, ainda mais na Fundação Estudar, a gente tem contato com muitas iniciativas brilhantes, né? Em educação dá para citar 1000 grandes escolas, a rede estadual de São Paulo, a rede municipal de São Paulo, o famoso exemplo Sobral. Então, você tem um monte de exemplo bom, mas parece que quando você mistura esses ingredientes e vai bater lá o bolo, o que dá no final são esses resultados frustrantes, né? Então, eu, minha pergunta, e me dói um pouco, é como que a gente pode ter tantos casos legais, e não é de Singapura, da Coreia do Sul, é do Brasil mesmo, mas esses casos não conseguem, né, escalar a um tamanho que eles consigam mudar o ponteiro. Então, assim, é uma dúvida que eu tenho, compartilho com vocês, com os ouvintes, dessa dificuldade de a gente copiar as nossas próprias boas práticas, né, que vêm de diferentes maneiras. Tem modelos legais na própria rede pública, tem modelos legais de parceria da rede pública com a rede privada. Saiu um resultado super legal da escola lá no centro de São Paulo, né, ali perto onde era a Cracolândia, que tentaram um modelo novo, a primeira prova saiu muito boa, e acho que eu divido um pouco com vocês aí, acho que reconhecer, né, essas boas iniciativas, conhecê-las, e aí casa um pouco com o nosso trabalho aqui de tentar achar aí os jovens que estão levando iniciativas de muito sucesso, dar muita visibilidade para isso, para que elas consigam prosperar. Tem um desafio específico para adolescente que eu gostaria de colocar, né? Até antes da fundação tinha experiência direta com escola. Esse mundo digital, né, redes sociais, telefone, isso traz um grau de desafio ainda maior, né? Passou ali a pandemia, que todo mundo meio que obrigou a turma a olhar para a tela e digital, e aí depois, quando acaba, as pessoas com menos atenção, menos capacidade de se concentrar, e todos os outros desafios que o Brasil já tinha e continua tendo. Então,
eu acho que esse aí, para mim, Joel, além de todos os desafios que a gente já tinha, tem esse desafio novo, né? Como é que lidar com esses aparelhos celulares, sala de aula, redes sociais, né? Que para mim também, a meu ver, compõe aí parte desse cenário novo aí para todos os educadores. Como é que a gente mantém a turma na escola, e uma escola que o pessoal se anime a estudar e se desenvolver. É interessante isso que você está falando, né? Esse nosso avanço tecnológico faz parte do problema de como a gente avança em relação ao nosso país na educação. Alan, eu estava lendo o seu livro esse fim de semana, e deixando o blá 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 de lado, me parece que uma das preocupações do livro, se não a central, era chamar as pessoas para a responsabilidade social, a partir de um episódio, né, traumático que aconteceu na sua vida. Como nós avançamos em relação à responsabilidade social no nosso país? É um ponto bacana, e até eu não sou um expert, mas eu posso falar um pouco de carteirinha sobre até o questionamento do Lucas, porque, que nem você comentou, por causa de um perrengue, aquelas chateações que infelizmente a gente tem no nosso país, eu resolvi imigrar há 13 anos e vim morar nos Estados Unidos. Eu tentar dar alguma coisa, uma perspectiva diferente para os meus filhos. E aí o que a gente aprende, né? Porque a gente ama o Brasil. O Brasil é maravilhoso em todos os sentidos. O povo, os recursos naturais, as oportunidades, é nossa casa. Mas é uma questão cultural, sabe? E por isso que eu provoco no livro essa conscientização. Eu, pessoalmente, entrei num processo que eu chamo de megamorfose. É mais que a metamorfose ambulante do Raul. Eu acho que a gente precisa rever realmente todos os nossos conceitos. E eu, morando no Brasil, eu percebi que um pouco eu era corresponsável a muitos dos problemas que a gente tem. E eu estou tentando ver hoje com o livro como eu consigo ajudar as pessoas a tentar pensar um pouco diferente, porque a gente só chega em respostas diferentes se a gente faz perguntas diferentes, arrisca ou muda os hábitos. E voltando aqui para os Estados Unidos, por exemplo, eu fiquei assustado no bom sentido como a educação é o grande pilar dessa sociedade que acaba sendo uma sociedade um pouco mais... nenhum lugar é perfeito, né? A gente não vive em nenhum lugar perfeito, mas acaba sendo um lugar que funciona melhor minimamente. E esse pilar da educação é muito importante. Então, por exemplo, não é a questão se quem vai fazer isso é o governo, é o setor privado ou mesmo os cidadãos, mas tem que ser uma união e uma nova combinação de modelos de comportamento. Aqui nos Estados Unidos, você escolhe onde morar em função da onde tem a escola. Olha que louco, uma decisão de onde você vai habitar é para você morar perto das melhores escolas públicas. Olha que coisa mais maluca, né? Aí eu coloquei meus filhos numa escola, tinha mais de 30 nacionalidades, era super global, era uma escola global. E aí no primeiro ano os diretores me chamaram, como eu tentei me integrar, né? Eu estava chegando num país novo, eu sou um cara de marketing, a gente está precisando de um cara de marketing. Olha, aqui nos Estados Unidos tem uma cultura muito grande de give back, a história do alumni, onde quem te levou a algum lugar, você fica a vida inteira devolvendo, ajudando, querendo desenvolver a sua escola, o seu high school, o seu college. Olha como é cultural, né? E aí esse diretor falou, olha, a gente tem 35 nacionalidades aqui, a gente tem uma campanha anual de give back. Todas as nacionalidades doam. A mais complicada de doar qualquer coisa que seja são os brasileiros. Você pode me explicar por quê? Falei, putz, eu não sei, a gente não tem a cultura, ou lá a gente tem medo que a gente doa e o lugar não é confiável, mas eu não sei, é uma boa pergunta. Então, ó, a segunda cultural. Chegou a história da meus filhos iam para o college, né? E a gente fica, não, eu quero que ele vá para uma Ivy League, ele precisa estudar numa boa. Tinha um counselor lá da própria escola, né? A escola te dá a estrutura de tudo, né? Para ajudar o aluno não a só estudar, aprender, mas próximos passos. Tem uma pessoa dentro da escola para ver o perfil do aluno, onde ele vai estudar. E eu, com aquela mentalidade, eu queria que ele estudasse na melhor possível. Ele falou, camarada, e eles falam, deixa eu explicar para você, tem 100 universidades que ele pode estudar e todas vão ser boas, porque aqui o foco é qual é a melhor para ele, não é qual que é a melhor porque é melhor.
Porque depende se ele é um cara que gosta de morar na cidade ou num lugar mais calmo, se ele gosta de festa ou não, se ele quer liberal arts ou se ele já sabe o que é. Tem 30, 40 quesitos para você escolher qual vai ser o melhor lugar para esse indivíduo estudar e para ele se desenvolver melhor. E aí eu comecei a, voltando à resposta e à pergunta do Lucas, eu falei assim, é cultural. Então, a gente tem que continuar o trabalho, a luta, a gente não pode desanimar. Iniciativas como a do Lucas, e que nem a gente fala, tem tanta coisa maravilhosa no Brasil, só que talvez demore um tempo, porque talvez na nossa conversa aqui a gente vai inspirar mais pessoas para ter um grupo maior realmente entrando nessa pegada e a gente fazer uma transição cultural no país. Que é muito importante, né? É muito importante, né? A gente assiste agora o filme, né, do Ainda Estou Aqui. O choque o filme é maravilhoso, mas parece que o Brasil quase que não mudou nada ou voltou para lá, e de tanta coisa bacana que a gente faz. Então, voltando, eu acho que é uma questão cultural e a gente tem que parar para pensar se a gente tem algo para fazer de diferente, e é o que eu me questiono todo dia. Um dos objetivos do Observatório é mostrar essas experiências educacionais para tentar mudar a realidade no nosso país. Ô, Lucas, duas coisas que eu peguei, que o Alan falou. Ele saiu do nosso país, mas o país está dentro dele, né? Diferentemente de outros brasileiros que saem do país reclamando, ele saiu do país pensando de como mudar a nossa realidade. E aí a pergunta que se faz é essa: como mudar essa realidade cultural do país? Cara, eu acho que são os bons exemplos, né? A gente também embalando aqui do que a gente está vendo de audiovisual. Quando você pega lá uma série do Senna, quem tem ali perto de 40 anos, você vai lembrar daquele exemplo, né? Não é que todo mundo amava Fórmula 1 e etc. Mas ali você tem o Senna, tem o Guga, e essas pessoas acabam, né? Uma Rebeca agora, essas pessoas acabam tendo um impacto cultural de exemplo muito grande. Então, acho que como mudar, né? Por exemplo, aqui dos Estados Unidos. A gente aqui na Fundação Estudar faz, junto com a Brasil Foundation, campanha de fundraising nos Estados Unidos. Então, essa ideia de quem sai do Brasil, o Brasil não sair, é muito comum. Então, a gente tem mais de uma centena aí de doadores nos Estados Unidos, né, que também tem facilidades aí tributárias para doar, que apoiam a gente aqui, né, a dar bolsas para estudantes que vão tanto para os Estados Unidos e recebem bolsa para estudar aqui no Brasil, na Ásia, enfim, em outros lugares. Então, não podemos desistir, temos que continuar aí dando esses exemplos, né, essa ideia de ter o dia da doação. Pô, o dia da doação é uma coisa que nos Estados Unidos já é muito tradicional, ali perto do Thanksgiving, etc. No Brasil é uma coisa ainda nova, né, a ideia de todo mundo ser legal doar e, né, é uma coisa valorizada socialmente, né, tem livros que mostram na neurociência da doação quão legal é esse ato, né, em particular quando você consegue ver, né, a gente na Fundação a gente sempre tenta levar, né, a gente tem casos extraordinários, estudantes que saíram do interior de Rondônia ali por esforço, mérito, ajudas, conseguem aí entrar para estudar no ITA, numa Yale da vida. Então, mostrar esses exemplos, né? Eu, desde 2017, eu ajudo a entrevistar os novos estudantes, né? Eu ganhei minha bolsa de estudar lá em 2014, e aí são momentos muito inspiradores, né? Aquele momento que você olha, pensa na sua família, pensa tanto de gente incrível no Brasil que está doida atrás de uma oportunidade. Então, você vê assim, né, no observatório que tem muita conexão com a USP, né? Quantas pessoas incríveis, né? Grupos de pesquisadores que aparecem agora em 100 melhores do mundo. Então, acho que tem um papel da imprensa, tem um papel nosso, né, para valorizar, porque a gente também tem que entender de onde a gente vem, né? A gente vem de uma cultura que ela trata a desigualdade quase como um valor, né? Então, a desigualdade ela se reflete na arquitetura. Ah, não, tem uma entrada especial para você aqui, e quem vai trabalhar vai entrar em outro lugar. Então, tem uma série de coisas ali que foram se acumulando nessa cultura, que acho que a gente, ao olhar para a doação, give back, tem a ver com uma visão mais generosa de comunidade, né? Uma comunidade que todo mundo, né, pode se dar bem, não em detrimento de A ou B, né? Essa resposta do Alan sobre a universidade, né? Acho que é uma coisa muito clara, assim, naqueles Estados Unidos ali, comunidade, né? Todo mundo ali dentro da sua comunidade vai achar caminhos diferentes de sucesso. E a gente, às vezes, tem uma perspectiva muito individualista sobre isso, né? Tem que ser, eu sou o melhor. Então, eu acho que é isso. Bons exemplos, valorizar, contar essas histórias muitas vezes
E é isso, assim, né? Apesar de no coletivo a gente às vezes dar um passo para trás, dois para frente, a gente tem centenas de iniciativas incríveis, e para o coletivo melhorar, a gente vai ter que ter milhares ou milhões de iniciativas do tipo, né? Então é É continuar verdade. firme. E a gente utilizar personagens inspiradores, né? Vocês citaram o Senna, mas quando o Alan falava, eu me lembrei da escola pública, né? Quando ele, tem mais de 100 colégios aqui, e a escola pública você conta uma ou duas, né? Quer dizer, mas a grande maioria ainda tem problemas de qualidade, tem vários problemas, e ela está praticamente abandonada pela sociedade, né? Agora eu tenho uma importante informação para você que atua no terceiro setor. O Observatório do Terceiro Setor, ele tem um novo espaço, é a Central de Detalhes. Ela foi criada em parceria com a plataforma Prosas. Lá você encontra uma seleção atualizada de oportunidades de financiamento e apoio para fortalecer as organizações do terceiro setor, inclusive a sua. Acesse o nosso site, observatório3setor.org.br/editais. Bom, chegou a hora dos destaques da semana. Nós vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório que bombaram. Direto da redação, o Lucas Neves tem mais informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram alguns dos maiores destaques do nosso site na última semana. Preconceito afeta desempenho de universitários negros, aponta estudo. Segundo dados do Mapa das Desigualdades de 2024, expectativa de vida é menor nas periferias de São Paulo. Plataforma Dominó do Bem permite doações a partir de criptomoedas. Rede Como A lança estudos sobre filantropia e movimentos sociais. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar o nosso site observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Bom, e agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU defende transição inclusiva para garantir uma Síria unificada e pacífica. Felipe Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Forças de oposição declararam vitória na Síria após uma ofensiva relâmpago iniciada em 27 de novembro, que resultou na tomada das cidades de Alepo, Hama, Homs e, por fim, a capital Damasco, sede do governo. Segundo agências de notícias, o presidente Bashar al-Assad fugiu do país, mas seu paradeiro ainda é desconhecido. O enviado especial da ONU para a Síria disse que esse é um momento decisivo na história do país, que suportou quase 14 anos de sofrimento implacável e perdas indescritíveis. Falando de Doha, no Catar, Geir Pedersen disse que com o fim desse capítulo sombrio, emerge agora uma esperança cautelosa por um novo tempo de paz, reconciliação, dignidade e inclusão para todos os sírios. Ele destacou que, para os deslocados, este momento renova o sonho de voltar para casa. Para as famílias separadas pela guerra, renova a esperança dos reencontros e, para os injustamente detidos, renova a busca por justiça. O enviado especial ressaltou que a resiliência do povo sírio oferece um caminho para uma Síria unida e pacífica. Pedersen pediu a todas as partes que evitem o derramamento de sangue e iniciem uma transição que inclua todas as comunidades, com foco na paz e estabilidade em evitar que o país seja dividido. Ele explicou que existe um desejo claro manifestado por milhões de sírios de que sejam implementados urgentemente acordos de transição estáveis e inclusivos e que as instituições sírias continuem a funcionar. Nesse sentido, o representante da ONU fez um apelo para que todos os atores armados mantenham a boa conduta, a lei e a ordem, protejam os civis e preservem as instituições públicas. Respondendo a jornalistas, Pedersen disse que a situação no país mudou dramaticamente e que o fato do principal grupo de oposição, o Hayat Tahrir al-Sham, HTS, ser listado como terrorista traz desafios. Segundo ele, o importante agora é que sejam dados passos para uma transição rumo a um futuro democrático. O enviado especial disse que está acompanhando as movimentações das facções armadas e que alguns procedimentos teriam de ser seguidos caso o HTS fosse ser retirado da lista de terrorismo. O negociador da ONU, que participou de uma reunião de alto nível de Estados Árabes em Doha neste fim de semana, disse ainda ter realizado reuniões com o Irã, Turquia e Rússia
bem como diversos estados árabes. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Não deixa de ser uma excelente notícia o fim da guerra na Síria, a derrubada de uma ditadura sanguinária que durava mais de meio século. Essa é uma boa notícia, Alan. De vários conflitos que existem no mundo, pelo menos um termina próximo ao final do ano, né? Esperamos começar 2025, esperando que outros conflitos que estão pelo mundo aí acabem, né? E a paz volte a reinar. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com 1% mais rico da população, detendo 28% da renda total. Alan, quando no teu livro, você claramente fala, pessoal, para as pessoas que têm dinheiro, não, olha, vamos pensar fora da caixinha, né? Porque se nós continuarmos assim, eu me lembro de um dado, Alan, há 30 anos atrás, nós estávamos no mesmo patamar da Coreia do Sul. Hoje, onde está a Coreia do Sul, onde está o Brasil, né? E claro que quando você propõe uma nova consciência a respeito da realidade brasileira, a gente pensa que nas próximas décadas a gente verá o resultado de novas gerações. Você está um pouco pessimista em relação à tua geração? Não é pessimista. Eu brinco que eu sempre olho o copo meio cheio. Eu sou um otimista por natureza. O que eu estou chateado porque a gente vive dentro de um modelo cultural. Então, por mais que a gente ache que tem consciência, muitas vezes a gente é levado para alguns padrões de comportamento. E eu, 30 anos depois de ter iniciado a minha carreira profissional, com todo o meu ímpeto, trabalhando na área de marketing, que é uma área que ajuda a moldar a cultura, eu chego 30 anos depois e eu vejo que toda a minha geração errou um pouco a mão. Então, voltando, eu entrei no meu processo de metamorfose, eu quero me regenerar. Eu acho que eu poderia ter feito tudo o que eu fiz num modelo mais consciente, mais inclusivo, mais diverso, mais justo. Tem um outro... E isso tudo é cultural, então é uma questão da gente querer conversar, querer debater e querer mudar. Só que o mudar, ele não é só na fala, né? Aquela história do walk the talk, porque mudar, principalmente para as pessoas mais maduras como eu, é um processo de desapego e desaprender. Porque se a gente acha que sabe tudo e que fez tudo certo, fica muito difícil, né? Então a gente tem que mudar, arriscar mesmo. Voltando na questão do meu evento, né? Um sequestro, é muito engraçado, porque naquela época eu tive uma tentativa, por exemplo, de fazer perguntas diferentes, que nem eu comentei. Então, foi um sequestro, um arrastão, dentro de um condomínio de luxo, um dos top do Brasil, onde eu achava que se acontecesse alguma coisa ia vir o Jack Bauer, sabe, resolver o problema em 24 horas, e aconteceu. Só que quando acontece, teve alguns fenômenos que foram muito duros para mim, talvez mais duros do que o evento em si, porque eu não tenho síndrome de Estocolmo, mas o sequestrador, talvez ele estava lá precisando, ele sofreu injustiça, ele foi lá e ele foi muito claro, né, e objetivo, me dá... eu sabia o que estava acontecendo. No depois, eu fui tentar conversar com a minha comunidade, o pessoal desse condomínio, que talvez é a elite intelectual, não vou falar nem elite financeira, elite cultural do país, intelectual. Poxa, como pode isso acontecer? O que a gente pode fazer de diferente? Falei, provavelmente, isso tudo acontece, vamos conversar, nas comunidades da nossa cidade satélite. A gente montou tudo isso aqui, hoje os condomínios de luxo têm piscina de onda, monta tudo isso aqui e esses caras estão na mesma. A gente fez um hospital lá, mudou a escola, melhorou a vida dessas pessoas, porque quem está trabalhando com a gente está lá, no bar, com as pessoas que trabalham com a gente, no fim de semana, com o marginal, e vão organizar. Eu não vou falar que vai consertar, na época eu falou, vamos tentar pensar diferente, pensar mais utópico, vamos fazer essa cidade satélite virar a melhor do Brasil, do mesmo jeito que o nosso condomínio, a gente fala que é o melhor do Brasil. Você não sabe como me trataram. Menino, você tá louco? Onde você vive? Você é um ET, dá para ver que você é de marketing mesmo, não com essas palavras, mas de um jeito. Não, nós vamos pôr mais segurança, eu vou comprar arma, é o que vive.
e fica por isso mesmo, porque é muito difícil mudar, é cultural. Está lá estagnado e assim está preocupado no próximo buraco do campo de golfe, na piscina de onda que o outro fez. Então, aquilo talvez foi a minha gota d'água. E para essa elite dominante, cultural e financeira, se esses não querem mudar, né? Lógico que tem coisas maravilhosas acontecendo, eu não estou pessimista, mas teria que ter uma mudança coletiva e cultural de falar assim, nós estamos atropelando, acumular demais, tanto mais, o que vai fazer com tanto acúmulo? Teria que ser cafona, sabe assim? Então, resumindo, volta para a questão cultural e tem que ser um exercício de novas práticas, mesmo que não dê certo, para se tentar achar caminhos mais criativos. E um desses eu ainda acho que seria ótimo. Se um dia hoje eu voltasse para o Brasil, fossem me oferecer um desses condomínios de luxo ou qualquer de veraneio, eu não quero saber se tem piscina de onda, se tem campo de golfe hípico, eu quero saber o que a gente faz para a comunidade do lado, que é onde estão todo mundo que nos serve. Você está fazendo um depoimento, esse, claro, foi um dos motivos principais que você saiu aqui do nosso país. Esse grupo de pessoas foram formadas numa sociedade individualista, né? Onde a meritocracia tem uma curva, aí, uma distorção grave, né? Não se pensa na sociedade, que é a sociedade brasileira, e que até o planeta é um projeto coletivo, e as pessoas têm que viver de uma maneira harmônica dentro desse projeto coletivo, né? Não há essa consciência. Mas a gente tem um exemplo interessante, que é do Lucas. Ele é bolsista, foi bolsista, e quer transmitir para outros garotos, né, a oportunidade de estudar. Esse é um início, Lucas. Você está vendo um depoimento sincero do Alan a respeito da saída dele do país. Como a gente faz essa mudança cultural? Que era necessária, ela precisa. Essa é uma pergunta recorrente que eu já fiz no início do programa, vou continuar fazendo sempre, né? Porque você é um exemplo, né? Você falou, olha, eu recebi, eu quero estender isso aqui para outras pessoas. Um dos objetivos da tua fundação, que é uma coisa muito bacana, muito interessante. Mas como sensibilizar essas pessoas que já estão num patamar como você, para ele ligar lá e falar assim, olha, vamos mudar o nosso olhar sobre o social? O depoimento é bem óbvio, chocante, né? Felizmente eu nunca passei por isso, então é difícil até entender, mas essa cena de querer ser mais generoso e a elite se debater ali, né, como é que a gente deveria ou não deveria fazer, é um clássico, né, e tem aquele trabalho dessa turma que ganhou o prêmio Nobel agora em economia, né, do MIT, da Universidade de Chicago, mostrando a importância das elites serem inclusivas, né, porque é elas que vão empurrar o jeito que a gente olha para a tecnologia, o jeito que a gente olha para a sociedade. E no Brasil a gente tem uma dificuldade histórica, né, das elites serem inclusivas. Então, o motivo principal, assim, Joel, que eu estou na fundação aqui agora, é que na fundação a gente consegue dar muita atenção para bons exemplos. E aí, assim, você olha lá, quem são os top 10 influencers do Brasil? Todo respeito, né, tem exemplos ali bons e médios, não são aqueles exemplos de sociedade generosa ali que a gente gostaria. Então, a gente quer dar muito foco para pessoas que têm uma visão mais coletiva, né? Que sucesso não é só jogar golfe, nada contra jogar golfe. Parabéns, aproveite seu golfe, tenha sua Ferrari, use seu colar de ouro, isso aí tudo, né? A pessoa que conquistou isso legitimamente, né? Sem roubar ninguém, está de parabéns, mas isso é pouco, né? É pouco para uma sociedade a pessoa usar um colar de ouro, né? É importante que ela tenha, já que ela tem esse dinheiro é poder, né? Poder influência para fazer mais para o coletivo, né? Então a ideia aqui é sempre dar esse foco no, né? A gente tem bolsistas aqui de todos os tipos, Joel, mas o que nos une é esse sentimento de give back, não só, né, para o grupo ali de 800, 900 bolsistas, mas para o Brasil como um todo, independente se você está na Europa, está na Ásia, está nos Estados Unidos, e isso, é ter esses bons exemplos, né? As sociedades que têm bons exemplos, esses exemplos eles acabam contagiando outras pessoas, né? E aí, hoje em dia, novamente, se os bons exemplos não aparecem, né? Os exemplos que não são tão bons assim estão sempre por aí, é só você abrir o seu telefone. Então, eu acho que é ser um pouco assim, né? E se os bons exemplos fazem muita doação, tem uma visão social diferente, o pessoal que está em volta quer ficar igual. Então, imagina se nessa reunião lá de condomínio vem 20 pessoas, os donos das coberturas, e falam, é isso mesmo.
nós não vamos fazer muro aqui não, nós vamos fazer comércio, fachada ativa. Como assim? É assim mesmo, né? E assim as coisas vão mudando, né? O tipo da cidade, o jeito que a cidade fica mais generosa ou não com quem anda, com o coletivo. Então, eu acredito muito nos bons exemplos e a gente tenta aqui ser um observatório de bons exemplos, vai, para pegar aí o observatório seus também. Está ainda lançando uma boa ideia, né? E vou aqui dar uma dica também, ó. Tem um livro muito legal que chama Die with Zero, não sei se tem tradução, é um livro do Bill Perkins falando dessa ideia de morrer sem nada, né? De deixar, né, para a comunidade, etc. E tudo que você ganha é com a comunidade também. Então, é um livro muito legal, recomendo a leitura, uma visão diferente, né, de como é que você vai gerir aí seus recursos, olhar seu futuro, e que ajuda um pouco nessa reflexão. Você vai ficar acumulando, e daqui a pouco acabou a sua vida, entendeu? A Você gente sabe tem uma duas dificuldade. coisas, viu? Eu preciso te contar. Em relação ao Alan, veja, depois de um trauma pessoal, você pensa que as pessoas que moram no seu condomínio vai, pô, e aí, cara, o que nós podemos fazer? Quer dizer, as pessoas viram, não ele, mas as pessoas que viram o sofrimento dele. Então você vê uma classe social que ela é insensível, né? Ela não consegue ver o sofrimento do próximo, mesmo que seja da mesma classe social. Vamos agora para a coluna de desafios do terceiro setor. Hoje nós contamos com a participação da Bruna Caneziro. Ela é comunicadora social e responsável pela voz das ONGs, do Observatório do Terceiro Setor. Hoje ela está falando sobre um espaço democrático para dar visibilidade para as pequenas e médias organizações que não têm acesso para contar um pouco da experiência dos seus projetos. Olá, Bruna, seja bem-vinda. Desafios do terceiro setor. Olá, ouvintes do Perspectiva. Meu nome é Bruna, sou comunicadora social pela UEL e aqui no Observatório do Terceiro Setor eu sou responsável principalmente pela Central de Editais, que é fruto de uma parceria incrível com a plataforma Prosas. E também hoje temos como parceira o Instituto ACP e a plataforma conjunta. E nosso maior objetivo com a Central de Editais é mesmo ser um lugar de referência onde as organizações sociais, os projetos sociais encontrem em um só lugar todas as oportunidades que eles têm de ampliar os seus impactos e de fortalecer toda essa parte do terceiro setor, seja ela desenvolvimento institucional, financiamento para projetos específicos, diferentes recortes, diferentes estados e regiões do Brasil. Essa central é alimentada todos os dias tem novas oportunidades lá. Então a gente convida e tem trabalhado para isso, para que as organizações cada vez mais encontrem no Observatório do Terceiro Setor, na seção editais, todas as oportunidades a fim de fortalecimento das organizações. Quando a gente pensou no programa, vocês vão falar, olha, nossos dois convidados vão falar de responsabilidade social, a gente faz uma enquete. Para quem segue o Observatório, os nossos seguidores, seja no Instagram, no Facebook, em todas as nossas mídias, a gente deixa uma pergunta. A pergunta óbvia do programa de hoje é: você sabe o que é responsabilidade social? Olha só o resultado, Ana. 84% diz que sim, 16% diz que não. Olha, se 84% dos nossos seguidores, lembrando aos nossos dois convidados, aqui nós não temos uma metodologia científica. A gente só coloca a pergunta, é uma enquete mesmo, né? E a pessoa responde, eu sei o que é, eu sei como é. 84% diz que sim, sabe o que é, 16% diz não. Pela resposta, a gente poderia ter uma realidade melhor em relação à responsabilidade social no nosso país. O que você acha desse resultado? Não é cool, né? Colocar não, minimamente, deixa eu me garantir, eu vou colocar lá assim. Não, mas vamos falar sério. É a questão da inspiração e criar mecanismos que todo mundo esteja incluído nessa conversa. Até quando a gente falou lá no primeiro bloco sobre filantropia, no meu livro eu dediquei um capítulo extra especial sobre o assunto, e tem uma frase que eu li aqui, agora eu não estou lembrando de quem, que era: o dinheiro sequestrou a filantropia. Porque quando a gente também fala de mudança cultural, imagina se desde o começo a gente fala assim, qualquer um pode ser um filântropo. Doa tempo, doa carinho, doa amor,
doa empatia, doa o seu conhecimento e começa essa história de comunidade. E vai chegar um dia que você também vai poder doar dinheiro, que é muito importante. Mas quando a filantropia fica ligada só ao milionário, que agora já não tem nem mais onde gastar, e aí ele começa a doar, parece que não é para você. Então, a responsabilidade social, a gente precisa, e aí, como marketing, no meu livro eu desafio os profissionais de marketing, começa a fazer essas questões de propósito, de filantropia, de responsabilidade social, elas têm que ser mais pop, mais sexy até, desculpa o termo, para ser uma coisa que é para todo mundo. Porque senão são assuntos que a gente até ouve, mas ou eles são chatos, porque eles são tratados num storytelling muito técnico, ou parece que não é para mim, e um dia eu vou fazer, eu sou consciente, mas um dia, quando eu puder, quando der, eu vou fazer. Olha, Então, tem uma boa essa é a parceria, viu, Ana, que eu penso entre você e o Observatório. A gente levar a questão social num país, como eu já disse, desigual como o nosso, mas nós somos o segundo ou terceiro país, usar essa ferramenta de marketing para sensibilizar a população brasileira a respeito da importância do trabalho realizado no terceiro setor. Qualquer um pode ser um filântropo. Exatamente, qualquer um pode ser um agente. Acordar e pensar isso, hoje eu vou mudar meu dia, eu vou fazer um ato do bem e eu vou estar ajudando alguma outra pessoa e eu vou estar desenvolvendo essa cultura diferente no nosso país. Quero te ouvir, Lucas. 84% diz que sim, 16% diz que não. Bom, na margem de erro, quase 90% diz que sim. Não, mas, o que eu diria, né? Concordo 100% com ela, até postei sobre isso no LinkedIn semana passada, né? Todo mundo pode ser filântropo, né? Essa época do ano ainda, por exemplo, para quem paga imposto de renda, declaração completa, tem 1000 maneiras ali, inclusive com dedução fiscal, um monte de projeto legal que pode ser apoiado. Entra lá no Prosa, no Observatório, não falta projeto legal para quem está nos escutando aqui, e um pedaço disso pode ser feito até com incentivo fiscal, é uma coisa que, né, nos Estados Unidos é super divulgada, aqui no Brasil um pouco menos. E independente de incentivo fiscal, de novo, gente, já tem muita neurociência sobre isso, é das coisas mais legais do mundo doar. Doar dinheiro, doar tempo, né? Às vezes você gasta lá uma fortuna num restaurante, né? Doa o dinheiro, faz festa infantil, aquele tanto de presente, não aguenta presente mais, pede o pessoal trazer uma doação, tem 1000 maneiras, trabalho numa empresa, leva essa ideia lá, as grandes empresas americanas todas têm orçamento de doação que os próprios funcionários podem ajudar a alocar, não é tanto dinheiro assim, vai doar lá quantias, às vezes centenas de reais, que sejam milhares, para aquela empresa não é tanto dinheiro, mas ao invés da empresa decidir isso, né, numa carteirada de um diretor, de uma diretora, não, é o grupo dos próprios funcionários ali que vai ajudando a alocar, pode ser para projeto de meio ambiente, projetos de música, educação, enfim, tem muita coisa boa, assim, que já existe, né, e eu acho que todo mundo que está, pode ser no mundo corporativo, pode ser, né, em outros tipos de trabalho, também pode dar a sua contribuição, e a ideia de ter seu orçamento lá de doação de tempo e dinheiro, que é um negócio muito legal, não precisa ser bilionário, né, para ter esse retorno, né, essa alegria de ver que você está dando uma oportunidade para outras pessoas. Então, vamos buscar aí para aumentar o número dos 84, e aquela história, né? Às vezes, responsabilidade social é um termo atrelado à empresa, mas empresa nada mais é que um grupo de pessoas. Então, tipo, o que é a responsabilidade? As pessoas daquela empresa que vão, né, fazer com que ela tenha mais ou menos responsabilidade social, e os funcionários, assim, eles têm muito poder nesse aspecto. Não, gente, nunca se esqueça do poder das boas ideias. Uma ideia certa, no tempo certo, ela tem um poder enorme, né? E eu tenho certeza, assim, que os cargos de mais poder nas empresas, eles vão estar, sim, sujeitos a escutar um bom pitch de responsabilidade social, como é que a empresa pode fazer isso melhor, como é que pode usar tanto os incentivados quanto não incentivados para criar essa cultura, né, no próprio grupo da empresa. Vocês viram no bloco anterior que a gente criou um espaço Pequenas e Médias ONGs. Eu aposto muito no país como o nosso a filantropia comunitária, onde o cidadão comum vê na esquina da sua casa um projeto está sendo desenvolvido. Então a gente pensou nisso, de que maneira a gente podia contribuir e criamos esse espaço para que as ONGs pequenas venham aqui e contem a sua experiência, né? A filantropia comunitária é fundamental para a gente começar uma mudança cultural em relação à doação aqui no nosso país. Bom, eu tenho duas perguntas que eu espero que vocês respondam rapidamente. A Yolanda mandou essa pergunta. Vou começar com você, Alan. Qual
importância da responsabilidade social num país desigual como o nosso? A gente falou sobre isso no programa inteiro. Ela é total. Vamos tentar entender como uma mudança de hábito pode contribuir no todo e, quem sabe, a gente vai ter uma sociedade um pouco mais equilibrada no nosso país. Quem sabe não, nós estamos num caminhar para a mudança, essa mudança cultural, né? Da nossa realidade. Ó, uma pergunta do Fernando para você, Lucas. Há resistência em relação à responsabilidade social? Acho que se há essa coisa cultural meio escondida, assim, ninguém tem coragem de falar que é contra, assim, acho que como conceito, né? Principalmente dos indivíduos, né? Acho que quando você joga empresa, aí a conversa fica um pouco complexa, assim, o que é a função da empresa, existem teorias econômicas diferentes sobre isso, mas eu tiraria desse lugar do governo, da empresa, e colocaria no lugar do indivíduo, da família, daquela comunidade, que aí, nesse sentido, eu acho que não tem muita discussão, né? Alguma coisa deve ser feita, se aquilo ali vai ser feito mais no indivíduo, mais na empresa, mais no grupo, eu acho que é uma discussão secundária. Então, para mim, não tem como ser contra isso, ou se for, a pessoa fica com vergonha, não fala. E para essa mudança, né, da nossa realidade, a gente conta com os marqueteiros, sobretudo o Alan Levy aí, para como leva para a população, para o cidadão comum, a importância. Né? Primeiro, lembrando que nós somos um projeto coletivo, e segundo, mostrando que juntos a gente pode mudar a realidade. Bom, eu vou fechar aqui a nossa enquete, se você quiser fazer a sua pergunta, fica atento à caixinha de perguntas do Instagram, ou nos siga nas redes sociais, Observatório Terceiro. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Olha, vamos voltar à questão da doação. A pesquisa do retrato da solidariedade, realizada pela Fundação José Luiz Egídio Setúbal, aponta que no país 65% dão esmola, mas só 28% apoiam ONGs e 17% trabalham como voluntários nas organizações, nas chamadas organizações sociais, ONGs, enfim. Eu queria repercutir com vocês. 65% dão esmola, mas essa esmola não se transforma numa rotina, no cotidiano. O Alan falou isso várias vezes aqui no nosso programa. Mas só 28% desses 65% que dão esmola apoiam as organizações. Bom, e 17% aí é o voluntariado, as pessoas que se dispõem, né? E a gente tem uma pesquisa também muito interessante. Os idosos os jovens agora, né? Estão começando a criar isso. Né? Nos Estados Unidos tem muito isso, um jovem participar de projetos sociais. Mas os idosos, já os aposentados, as senhorinhas, sai da zona leste aqui de São Paulo e vai fazer voluntariado no hospital aqui na Liberdade. Eu achei isso muito interessante. Mas isso já está no limiar da sua vida. O que a gente tem que citar é que os jovens fazem isso, né? Estimular esses jovens. Mas eu queria um comentário de vocês. Alan, 65% da esmola, mas só 28% materializa a sua doação para uma organização do terceiro setor. Interessante. Eu escrevi recentemente sobre isso, porque há 1 ou 2 meses atrás eu tive a notícia mais triste, que era o Doutores da Alegria ia fechar as portas, porque não tem mais doações. E esse é um projeto que eu ajudei desde o começo, eu conheço o Wellington, é um cidadão maravilhoso. Criança doente, ninguém merece, o trabalho deles é uma coisa maravilhosa. E aí vem um pouco a questão cultural também do país, que a gente tem um pouco aquela síndrome de ajudar o coitadinho. Tem que tomar cuidado como eu falo, não é isso, mas aquela síndrome do coitadinho, e de repente uma instituição, por exemplo, sólida, séria, de 30 anos, como a cultura é da esmola e não da ajuda institucional da doação, talvez ela é punida porque eles não precisam. E aí eu não vou doar tanto, porque eles já são grandes, eles já são bem-sucedidos. Novamente, como ser bem-sucedido às vezes parece até cafona ou não é bom, é pecado no nosso país, porque a gente está estereotipado como ser bem-sucedido não é comunitário, não tem responsabilidade social. Então, aproveito, ponho aqui meu pitaco sobre essa questão, sobre a questão da cultura, da ajuda institucional mesmo, da mudança de cultura, e faço aqui um apelo para os ouvintes, não esqueçam do Doutores da Alegria,
uma das instituições mais maravilhosas do nosso país que está passando dificuldades. Isso também é inaceitável e chocante para mim. Muito boa lembrança. Ô, Lucas, como é que você comenta esses dados aqui? 65% dão esmola, mas só 28% contribuem com as organizações da sociedade civil. Primeiro, legal medir isso, né? Vamos ver se com a série histórica a gente vai melhorando. E tem a ver com a esmola tá na nossa cara o tempo inteiro, né? Você anda pela cidade, vai ter gente pedindo e etc. E aí acho que tem um trabalho, nós aqui do terceiro setor, de marketing, de divulgação, de saber pedir, né? E acho que isso tem evoluído no Brasil. As organizações estão ficando cada vez mais sofisticadas, usando aí ferramentas de marketing digital, ferramentas do, né, setor privado ali para ir atrás dos potenciais doadores. Tem um caminho aí, né? Tem um caminho. Eu acho que, né, a gente tem aí, principalmente, que citou aí, cultura judaico-cristã, né, igrejas de base, né? Tem um monte de igreja pequena aí que foram sendo criadas na última década assim, no Brasil, que fazem um trabalho comunitário muito interessante, para além de pastores polêmicos que às vezes a gente fica vendo, né, de denominações maiores. Então, é isso, né? A sociedade ela consegue ir se organizando, e eu acredito que com o tempo, usando essas ferramentas, né, tem várias ferramentas de captação diferentes, e principalmente essa questão cultural. Separa lá um pedacinho do seu orçamento, né, as famílias terem ótima época do ano, fim de ano, reunião de família, vamos juntar aqui, né, e separar um pouquinho para alguma instituição. Aí, ó, Doutor de Alegria, ótima opção, tem centenas de instituições legais, vai visitar uma instituição, não tem nada mais gostoso do que ver esse trabalho na ponta. Um monte de gente adora animal, vai ajudar uma instituição que apoia animal, né? Não falta instituição, tem instituição que apoia. No Brasil, não é por falta de opção. Acho que cada vez mais o terceiro setor está com práticas de governança, transparências boas. Então, é seguir esse exemplo. E aí, igual o Alan falou, a gente também, que já tem mais de 30 anos, segue sempre captando, né? Estamos aí à disposição para receber doações. Olha, eu fiz esse destaque, mas ele faz parte de uma matéria publicada no Observatório do Terceiro Setor sobre o estudo do retrato da solidariedade, que revela o perfil da filantropia no Brasil. Quem está interessado nesses dados, entre no nosso portal observatorioterceirsetor.org.br, ali você vai ler a matéria inteira a respeito disso. Bom, estamos caminhando para o final do programa. A gente conversou, e aí eu queria que vocês deixassem um recado para o nosso ouvinte. A nossa preocupação do Observatório sempre foi trazer uma mensagem. Vocês deram muito bem. De um lado, você com a Fundação Estudar, Lucas, e você com o seu livro, preocupado, querendo se engajar em alguma coisa do terceiro setor, para que suas ideias tenham um eco, né? Você quer sensibilizar o maior número de pessoas, isso é muito bacana. Tomara que esse seu propósito se estenda para um número expressivo de pessoas. Antes das conclusões finais de cada um, eu queria saber, qual é o seu maior sonho, Lucas? Pô, assim, né? Cara, eu queria muito que, né, o país que eu deixo para os meus filhos, tomara depois para os netos deles, né? Meus netos, filhos deles, seja, né, melhor, muito melhor do que eu vivi, assim. Eu sei que a gente está no Brasil nessa de ser pais do futuro há algum tempo, mas eu tenho um otimismo, né, que nossa geração vai conseguir dar um passo, honrar tudo que as outras gerações já fizeram, mas conseguir dar um passo aí, tá, onde a gente sonha, merece, né, um lugar de mais oportunidade, menos violência e com mais generosidade entre nós. Acho que seria, assim, estou colocando um sonho bem amplo, mas remar para ele, Joel. E participar dessa jornada é muito legal, né? Por não sei quando que a gente vai chegar nela, mas viver remando para ela já é algo que me anima bastante. Alan, qual é o seu maior medo? O meu maior medo é a gente ser atropelado por esses avanços, tanto tecnológicos como culturais, e a gente retroceder anos-luz e a nossa humanidade ir para um caminho sombrio. A nossa humanidade caminhar por um momento sombrio. Espero que isso Por não isso que aconteça. nós estamos aqui lutando. É verdade. Espero que não aconteça. Otimismo, hein? Sempre com otimismo. Sempre com otimismo, é verdade.
Bom, resumindo toda a nossa entrevista, faltou alguma coisa a conversar com vocês, a gente volta, espero que no ano que vem a gente volta a conversar, porque eu não ouvi vocês a respeito do impacto das redes sociais, da internet na vida das pessoas, e como, por exemplo, aproveitando a observação do Alan, de como ela pode contribuir para a gente construir esse mundo, esse novo mundo, né? E essa nova mudança cultural que vocês sonham e estão, através do trabalho que vocês realizam, tentando implantar. Né? E ela sempre... Desculpa, posso deixar uma frase, considerando Mas claro, responsabilidade social? Vai deixar agora. Olha, tá. Eu quero as conclusões finais. Ele já tem a frase na cabeça. Então, nós vamos fechar com ele suas conclusões finais a respeito da nossa entrevista, do que a gente conversou. E lembrei para você, ouvinte, que faltou a gente falar sobre as redes sociais, os jovens e tal, mas numa outra oportunidade eu trago os dois aqui para a gente refletir sobre isso e outras coisas mais. Conclusões finais da nossa entrevista. Fique à vontade, Alan, para sua frase e alguma observação. Não, em primeiro lugar, parabéns. São iniciativas como essa, esse programa e toda a plataforma que você criou, que são necessárias para essa mudança cultural. Obrigado por deixar eu dividir aqui esse tempo com o Lucas e ver jovens também que são inspiradores e que nos dão otimismo, né, que tudo vai dar certo. E eu tenho uma frase que eu uso nesse meu processo de megamorfose que eu gosto muito, que é: sua responsabilidade é do tamanho do seu privilégio. Porque se a gente vê em alguma área, em algum campo, a gente tem algum tipo de privilégio e é uma responsabilidade a gente fazer valer por isso e se preocupar em deixar um legado. A gente está aqui não por acaso. A outra fala do Lucas também foi muito bacana, eu também penso isso. Eu vivo para inspirar pessoas, para deixar um legado, para não ter passado por aqui à toa. E, mais importante, em momentos que se precisa de novas ideias, voltando à música que me inspira muito, eu também acho I did it my way, sabe, o Frank Sinatra? Eu fiz do meu jeito. Tem hora que vamos fazer do nosso jeito, vamos acreditar, para de que isso não dá, é assim, já funciona, já testaram. I did it my way, deixei um legado, se errei não tem problema, tentei acertar e acertei a maioria e melhorei o mundo que eu vivo para os meus filhos e netos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado pela entrevista. Lucas, suas conclusões finais. Obrigado. O que você quer falar nesse final do programa? Faço minha aí as palavras do Alan, trabalho incrível, né? Obrigado aí por nos convidar. Tem que pegar o serviço com o Alan do livro para a gente poder dar de presente de Natal. E eu vou aproveitar aqui, né? Falou, vai lá, quer dar aí, ó, como é que é o nome, editora, para a gente poder comprar. Chama Marketing Sem Blá Blá Blá, Inspirações para a Transformação Cultural na Era do Propósito, mas o Joel vai me passar seu contato e eu vou mandar um lote de livro para vocês. Obrigado. Para você distribuir para o seu time ou para você poder usar. Tá? Vai ser um prazer marcar de conversar com ele também. E eu queria aqui, gente, né, não vai conseguir falar de rede social, mas sigam lá a Fundação nas redes sociais, tem muita oportunidade. A gente está com o nosso programa de bolsas de inscrição aberta, bolsas aí de 50 até 500 mil reais, dependendo, para estudar na USP, para estudar nos Estados Unidos, para estudar na Europa, na Ásia. Então, o programa de bolsas aí está aberto. Entrem lá no nosso site, já podem fazer inscrição. O Perspectiva está terminando, mas voltaremos na semana que vem. Eu agradeço a participação de Alan Levy, fundador e CEO da Motivari, uma das maiores agências de marketing do mercado. Lucas Mendes, CEO da Fundação Estudar, organização sem fins lucrativos de incentivo à educação. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, com o tema Dengue e Mudanças Climáticas. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.